Durante 1000 anos, uma das civilizações mais avançadas das Américas permaneceu enterrada nas selvas da América Central. No mundo dos maias havia cidades grandiosas com monumentos altos e imponentes. It represents a sacred mountain. Eram governadas por reis poderosos. All the art in this region, just celebrating a war. Até tinham uma história escrita. Mas depois, por razões que ninguém conhece, a grande civilização maia desmembrou-se. Vinha a Guatemala descobrir porquê. E explorar os mistérios do mundo maia. A minha vida de arqueólogo levou-me aos 4 cantos do mundo, na tentativa de desvendar os segredos dos nossos antepassados. Chamo-me Michael Arbuthnot e este é o nosso Mundo dos Secretos. Welcome to the land of the Maya. Estou no lago Atitlan, no sul da Guatemala. Há 1000 anos, esta região integrava a grande civilização maia, que se estendia para norte até ao México e à província do Yucatán, para leste até ao que é hoje o Belize e para sul até ao atual El Salvador. Dirijo-me à cidade de Santiago Atitlan, um dos atuais territórios do povo maia. This market is probably pretty similar to what you would have seen 1,200, 1,300 years ago. People coming from far and wide with their products and selling them in open-air markets. Mango. Santiago de Atitlan é um dos poucos lugares que restam na Guatemala onde cultura e tradições maias ainda prosperam. So check this out. These are live crabs that have been confined by some sort of palm leaf. This looks very good. Quanto custa? Atualmente, há mais de 6 milhões de maias a viver na América Central. Se se olhar para o rosto das pessoas aqui, vê-se o aspecto que talvez tenham tido os seus antepassados. Até se ouve falar a língua maia. Maia significa povo do milho. Milho que sempre foi a principal dieta dos maias. E hoje, as mulheres ainda cozinham com ele o seu pão de cada dia. Tortilhas de milho. Outra tradição que remonta a tempos ancestrais são os têxteis. Esta mulher enrola uma fita de tecido com 18 metros, de modo a formar uma espécie de tocado chamado tocoyal. Representa o halo que rodeia a lua cheia e é característico dos maias de Santiago de Atitlan. As cores e os padrões da roupa revelam o amor dos maias pela natureza. Hola. Mas há mais. Every Maya village on Lake Atitlan has its own pattern and design. So no matter where you are, they know where you're from. Os arqueólogos nem sempre têm hipótese de admirar tecidos. This kind of stuff does not keep well in the archaeological record. So in other words, when you're excavating a site, these kinds of textiles, they wouldn't last. So sometimes it's difficult to get a sense of actually how colorful an ancient culture was until you can see some of the examples that they have in modern times. Durante anos, os maias sofreram por serem uma minoria autóctone num país predominantemente castelhano. Só recentemente lhes concederam a cidadania. Mas há 1000 anos, este povo tinha uma das mais avançadas civilizações do mundo. No século passado, arqueólogos desenterraram dezenas de cidades maias. Nas selvas da Guatemala, do México, do Belize e das Honduras. Estas escavações revelaram-nos inúmeras proezas dos maias. Uma aritmética que incluía o conceito de zero, desconhecido na maior parte do mundo. 3 calendários complexos que registavam ocorrências celestiais, estações do ano e o ano novo solar. E a criação de hieróglifos que representavam a sua palavra oral. Mas tem sido mais difícil descobrir pistas para o que provocou a queda desta grande civilização.
Embarquei numa jornada para descobrir a resposta. E o melhor lugar para começar é aqui nas terras baixas da Guatemala. Para começar, vou-me encontrar com uma xamã maia que se ofereceu para abençoar a minha jornada. Espero que seja receita para ser bem-sucedido. I haven't the foggiest idea what I'm getting into. A religião desempenhou sempre um papel importantíssimo na vida dos maias. Hoje, ela representa uma mistura de crenças ancestrais e o catolicismo trazido pelos espanhóis. Ao que parece, a bênção exige um misterioso fluido verde. E rum. Em nome do Padre. Não estava preparado para o que acontece a seguir. Bem, não é a primeira vez que me batem com flores. Já com a cena das flores concluída, ela leva-me a uma mesa para me ler a sina, em grãos de café. E como se chama? Arbuthnot. Es buena su suerte. Buena suerte, good Sí, luck. buena suerte usted. Sí. Good luck for me. Sí, sí, es bueno. É uma boa notícia. E há mais. Uma benção final, com outro gole de rum. All right. Penso que é a versão maia de À tua saúde. This is good? Sí, All right. Now you're going to take a shot? no. No. ¿Usted? Gracias. Okay, so- Adios. Adios. We'll see you next time. Okay. I have been purified. No auge da civilização maia, só no norte da Guatemala havia dezenas de cidades independentes. A maior e mais importante era Tikal. Today this is mostly jungle, but 1,200 years ago, we'd be heading into one of the largest cities in the Americas. Os arqueólogos descobriram Tikal em 1848, mas ela só foi totalmente escavada nos anos de 1970. Hoje é a maior escavação arqueológica do continente americano. Spectacular. O núcleo urbano cobria 16 km², com mais de 3.000 estruturas. A mais antiga é de 300 a.C. By 750 AD, Tikal was a city of approximately 100,000 people. And this was its center. A grande praça em que as pessoas se reuniam durante as festividades e para ouvir o rei. So this is the Great Jaguar Temple. Yeah, this is it. It's very impressive, It's no? unbelievable. Tomás Barrientos é um dos melhores arqueólogos da Guatemala. It's an imposing structure. How tall is it? About 150 feet. In this case, this temple was a monument for a military victory. As pedras de armar de Tikal foram talhadas em calcário da região. Mas as construções não tinham nada este aspecto. Eram assim. Na altura eram rebocadas e pintadas de cores vivas. Os reis maias construíam estes monumentos para imortalizarem os respectivos reinados e impressionar os súbditos e os seus vizinhos. As pirâmides eram consideradas montanhas sagradas. Aproximavam o rei dos deuses, ao proporcionar-lhes um palco onde podiam conduzir celebrações e rituais sagrados. Os maias acorriam de quilómetros em redor para verem o rei sacrificar o próprio sangue aos deuses. He came out in front of thousands of people gathered here in the plaza to perform his own show. So the king's the rock star up here. Yeah. In order to build pyramids, the whole city, he had to bring together all these people. So his performance was key to that. Sounds a lot like a politician. Política à parte,
os maias também arranjavam tempo para apreciar desportos. Jogavam com uma peça ímpar. Inventaram a primeira bola de borracha, que usavam em campos como este. A modalidade deu um novo significado à expressão espírito desportivo. So we know that sometimes one of the players was sacrificed at the Really? end. Yes. Who was sacrificed? Probably the loser. We don't know exactly. Muito do que conhecemos sobre os maias é graças à sua história escrita que deixaram. This stone monument is what we call a stele. A stele. We see these signs that are called glyphs. Glyphs. Okay. So the glyphs represent either complete words or sounds. So through combining those two types of signs, they were able to record history. So this is practically a book right here, a text. Yes. Era uma civilização incrível, o que torna o seu rápido declínio ainda mais incompreensível. Within a matter of 100 years, not only Tikal, but all the cities in the Maya lowlands had been abandoned. One of the greatest mysteries of archaeology is what happened? O que teria levado uma civilização assim tão avançada a desfazer-se pelas costuras? A 64 quilómetros de Tikal fica a cidade de Flores, situada no lago Peten Itzá. Um pequeno museu particular numa ilha aqui perto convidou-me para ir lá e assim conhecer os maias de um modo mais prático. Welcome to Museo Santa Bárbara. Thank you. The Mayans. O museu é dirigido por Luís Colmenares. Tem peças que remontam a 600 depois de Cristo. Desde lâminas para cortar carne a ornamentos dentais usados pelas classes mais abastadas. Jade earpieces. Yes. Até instrumentos musicais. Há até um tinteiro para ocasiões especiais. Say I was a sacrificial victim, you would take this roller here, this stamp, dip it in the paint, and then they would roll it The roller. and basically give you an ink tattoo, and then you knew that the person who was marked was the person who was going to be sacrificed. Yes. The sacrifice on the black color is for the sacrifice for the gold reining. Apaziguar os deuses da chuva era essencial para manter as colheitas saudáveis. Of course, once you were marked with the black ink, enter the blade. This very dagger here was used to remove human hearts for sacrifice. It's on the heart. Keeping the heart for the Mayans is offending on the gods. Yeah. Many hearts every day for the reining gods. You literally would have had to yank open the rib cage and pull out the beating heart. Yes. This glasses for keep on the blood. And then the blood would be taken and it would be poured on a fire. Yes. And then as it went up in smoke, Smoke. that was how it got to the heavens. That's how it got to the gods. Yes. Mas de que adianta um sacrifício humano sem público? For the keep on the. Os sacerdotes convocavam os crentes soprando num búzio destes. Wow. All right, I'll give it a shot. Okay. I don't think the people would come running to my And call. you're- Bem, talvez seja melhor avançar. Construir as grandes cidades maias deve ter exigido uma enorme força laboral. E a chave para pôr tanta gente a trabalhar era a sua alimentação. Muitos arqueólogos pensam que a queda da civilização maia teve alguma coisa a ver com comida. Uma das proezas mais impressionantes dos maias foi serem capazes de viver aqui, porque a selva subtropical não é um ambiente mais fácil para se cultivarem alimentos. The Maya ate mostly corn, which they called maize. In fact, analysis of Maya skeletons show that it may have been up to 70% of their diet. Referem-se muitas vezes aos maias por povo do milho, e não apenas porque o comiam. Num dos ancestrais mitos da criação, o homem foi criado a partir do milho. Para se ter noção do papel que o milho desempenha na vida dos maias ainda hoje, convidaram-me para visitar uma fazenda. Hello, me llamo Mike. Hi.
So, step one in making tortillas. This is called a mano and metate. You find these when you're working as an archaeologist in this area all the time. O mano é um rolo e a metate uma laje de pedra com ligeiros entalhes. Esta senhora acrescenta umas gotas de água de cada vez, que, segundo me disseram, terá um pouco de cal, que ajuda a libertar nutrientes e amolecer os grãos. Consegue-se assim uma massa de milho. Parece fácil. All right, I'm gonna give it a whirl. This is my best imitation of being a Maya. Niños, no laughing at me. Okay, it's like this, but about 500 times faster. I'm sure this like 2-year-old could do it better. She's thinking gringo loco. This is a lot of work for a tortilla. E pronto, lá se foi a minha ajuda. A massa está pronta. Agora tem de ser batida até tomar forma. Jeez, I really feel uncoordinated. This is ridiculous. I can't get it off my palm. Can I show yours? She's being very kind to me. As tortilhas são cozinhadas num fogão a lenha chamado comal. Salió un poquito feo. Yes, it's poquito. Pero parte de... It's poquito y feo. It's small and ugly. Para ajudar a engolir a tortilha, usam a massa que sobrou para fazer uma espécie de sopa de massa de milho chamada atole. Ah, it gives you strength? Sí. Ah. Ese es... Põe-se uma queimada de feijões no fundo da tigela. Gracias. Muchas gracias. It's smoking hot, caliente. Wow. Makes you strong. I can tell this would make me very strong. Delicioso. Rico. Thank you Gracias a very usted, much. Iván. Adios. Feeding hundreds of thousands of people isn't easy, especially if something goes wrong. Could the Maya collapse have had something to do with food? Segundo especulações de alguns arqueólogos, o declínio dos maias ficou a dever-se a uma seca que durou uma década e destruiu a sua capacidade de se alimentar. Para ver se tal teoria tem fundamento, vou agora até um sítio arqueológico situado nas longínquas selvas do norte da Guatemala. You've heard the metaphor. It's a rocky road. This is the road they're talking about. We're on the way to La Corona, and it's about 24 miles. So the good news is that we're an hour and a half into the ride. The bad news is we're only halfway there. La Corona só foi descoberta há poucos anos. É uma cidade maia cujas ruínas estão nas primeiras fases da escavação, efetuada por uma equipa mista de arqueólogos americanos e guatemaltecos. Yes. Welcome to my world. This is what I love about archaeology. Check this out. Hey, Mike, you made it. I did. Welcome to La Corona. Thank you. Nice How to was meet your you. trip? Bumpy. Bumpy. This Well, is base camp. this is base camp. We have a kitchen over there, lab over here, and I'd like to show you your quarters for the next couple of days. Great. Reservaram-me uma tenda de luxo. Well, that'll work. Thank you very much. Vim juntar-me a uma equipa de especialistas em meteorologia que procura novos indícios dos maias terem sido aniquilados pela seca. Mas isso é amanhã. Hoje tenho a oportunidade de ver o aspecto de uma cidade maia enterrada. Whoa. That would be an alligator. I think I'm going to look for another way around. Até agora cartografaram quase 1 km² de La Corona. Tinha uma praça central do tamanho de meio estádio de futebol. Há quase 50 anos que os arqueólogos procuravam este lugar. Nos anos 60, vendeu-se no mercado negro de antiguidades uma série de painéis maias. Os arqueólogos perceberam que tinham sido todos saqueados no mesmo lugar, mas não faziam ideia de onde tinham saído. Durante anos, a cidade misteriosa foi conhecida por Sítio Q. O Dr. Marcelo Canuto é o diretor de La Corona.
In the 90s, the first archaeological expedition came to this site and first discovered certain connections between this site of La Corona and Site Q. About 8 years later, we got here and found a panel that was identical to the panels that had been looted in the 1960s. And that confirmed that this, in fact, was Site Q. So this is basically a pyramid. Durante anos, este local fora meticulosamente saqueado. So this was dug by looters? Yes, not by us. And what they basically did was they started from the back. This is the back of the building. Okay. And they blasted through what would be here, what we see here is a terrace facade. So they're basically destroying the building. Completely, looking for what they would term treasures. So what we're inside right now is basically the heart of the building. So this is what the inside of a Maya pyramid looks like. That's right, this is just architectural fill. I mean, you kind of imagine these structures as being blocks on the inside, but it's just basically rubble and dirt. That's right. Não muito longe, deparo-me com templo nas primeiras fases de escavação. Para descobrir o templo, sob anos e anos de acumulação de terras, escavaram cuidadosamente uma série de valas estrategicamente colocadas. Supervisiona a escavação Joanne Barron, candidata a uma pós-graduação em Yale. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. I heard you were having some fun out here in the jungle. We sure are. Right now we're cleaning off a series of stairs that lead up to the top of this little pyramid here. So this mountain we're standing on right here is actually a pyramid structure. Yeah, that's right. Sometimes it's kind of hard to tell when they're not clean, but this was actually a temple. Custa imaginar, mas uma vez retirados do templo todos os detritos da selva, ele poderá parecer-se com isto. Toda e cada porção de terra retirada da escavação é peneirada de modo a que até o mais pequeno artefacto não seja ignorado. These probably go together. See that? That looks just like that. Oh, yeah. Oh, there you go. You got it. Nice. These are utilitarian pottery, so these would have been storage vessels of some kind. So this is the Maya Tupperware. And what do you got here? This is an obsidian blade that we found today. And obsidian is it's a volcanic glass, so it's very, very sharp. And they used it basically for all kinds of cutting purposes. So we often find it like in household contexts for, cooking or whatever you need to cut. My guess is that since we're in a sort of ritual context on a temple, that this would have been used for a ritual purpose. Foi dia quente e trabalhoso. Sem televisão nem internet, a equipa de escavação entretém-se a trocar histórias de guerra. The mess arrives a week later and he's like, where are my clothes? What clothes? I think I've been sleeping in your underwear. Amanhã prossegue a minha demanda, quando me juntar a uma equipa que procura saber porque é que La Corona e dezenas de cidades como ela se arruinaram. Toca a levantar. Quem quiser ser um arqueólogo genuíno tem de apreciar uma vida sem conforto. E o campo de La Corona é disso perfeito exemplo. So, what happens at an archaeological site? I'm going to show you. There's always a folk rocker. This is Damien. Okay, here are the showers. It's basically like showering in a trash bag, but it does the job, and it's pretty standard for an archaeological camp. Here comes a guy now on his way to the shower. Hi. This is the bathroom. Isn't that nice? Do you hear the hum of the flies? Oh. Stinks. Monkeys. We got monkeys. Where'd they go? There. Wait, there. Fooling around in that tree. It's like Bigfoot. Every time you catch a glimpse of them, they're gone. I'll get you, monkey. Chega de macaquices. Volto à missão de descobrir o que provocou o desaparecimento dos antigos maias. Começo por falar com o diretor de La Corona, Marcelo Canuto. So, what do you think ended up happening to the Maya? One of the more recent topics has been
the study of climate, to see the role that climate might have played. And one of the things that we're doing here is trying to get a record of ancient climate changes, to see if there was some coincidence between the collapse of the Maya and something like a big drought. Veio cá uma equipa de investigadores ver se descobre provas concretas de tal seca ancestral. Mas chegar até eles é difícil. Trabalham a partir de uma jangada feita de pontões e contraplacado. E apesar da primeira impressão, eles garantem-me que o seu trabalho é importantíssimo. I'm Mike. No. All right, no. Can you hold me up, buddy? Oh, there you go. This is the research vessel. Hey, I'm Pete. All right, nice to meet you, Pete. Quite an office you have here. Yeah, thanks. O espaço é acanhado, mas parece que resulta. Pete Douglas e Ian Lash são geólogos. Hoje a sua intenção é colher uma amostra do sedimento do fundo deste lago. O processo resume-se a espetar no leito do rio uma sonda para extrair um longo cilindro de lodo. Uma amostra geológica. 1, 2, 3. Escondido dentro deste simples cilindro está um registro do passado, pois cada camada de sedimento acumulou-se ano após ano. Peter, once you get the core and you start doing your analysis, what are you hoping to figure out? There's a lot of different ways of trying to figure out climate change with mud. The technique that I'm using uses organic compounds that end up washing into the lake. So basically, the leaves fall off the trees, they're on the shore, maybe the rain sweeps them into the river, and they decompose, but they still keep some chemical signatures. So these waxes on the surface are very resistant to degradation. Wax. So you can tell what the weather was 1,500 years ago by leaf wax on the bottom of the pond. That's the idea, yeah. That is unbelievable. Once you do this analysis, what are you going to see that might tell you there was a drought? There's slightly different hydrogen chemistry in these waxes as well. And when it's drier, you have heavier hydrogen. And when it's wetter, you have lighter hydrogen. And we can measure those differences. And so we should expect to see, at the time of the classic Maya collapse, a big kind of peak in the hydrogen chemistry. 1, 2, 3. All right. Now, theoretically, we're looking into ancient sediments right here, right? Yeah. Right there where it broke, the texture of the sediment looks like that of a soil, probably from some dry period where the whole pond was basically gone. A amostra é enviada para um laboratório, onde será analisada para ver se contém vestígios microscópicos de cera de árvore, que forneçam pistas para a descoberta das antigas condições climáticas. So this whole section could represent a drought phase? Well, I hesitate to interpret it that way now. But some kind of change? Some change that seems like it's going towards, less water, definitely. Less water. Less water. Anteriores análises a amostras semelhantes realizadas noutras regiões da Guatemala indicam que ocorreu uma grave seca em cerca de 800 d.C., ao mesmo tempo que muitas cidades maias iam sendo abandonadas. Forte indício de que elas acabaram por causa de uma escassez de alimento. É uma teoria muito apoiada, mas nem todos a aceitam, incluindo um dos arqueólogos mais lendários da Guatemala. If you do want to get shot at, seriously, 2 kilometers that way. Fiz-me de novo à estrada no noroeste da Guatemala. Vim cá para me encontrar com um arqueólogo que escava esta região há 30 anos. This thing is, this is not my normal field vehicle. I did not know that Indiana Jones drove a minivan. I really didn't know that. Well, I think Indiana Jones was, on his off time, a soccer mom. Probably. O Dr. Arthur Damarest é o diretor do Instituto Vanderbilt de Arqueologia da América Central. E é uma grande personalidade. I don't know why. No, that's crap. You want to get Gallo. That's Brazil's worst beer. No, they have Guatemalan beer. They probably don't even have that anyway. I would have taken you to a good French restaurant, but it's closed. Segundo Arthur, a teoria da seca não pega. Cheers. Hey, what's wrong with the drought there? For one thing, the drought's too late. It really only affects certain regions. In 740, 750, 760, you were not finding poor communities of malnourished people. You were finding that they picked up and left. Então, se não foi a seca,
O que foi que acabou com os maias? Para responder a essa pergunta, Arthur acha que devemos subir o rio. Vamos até uma das suas escavações mais famosas, a cidade de Água Teca. We don't have a gondolier. We do have an extra motor because they both break all the time, and we have symbolic life jackets. Adiós. A única forma de lá se chegar é subindo o rio Usumacinta. Uma viagem que dura 3 horas. If you do want to get shot at, seriously, 2 kilometers that way. Really? Big narco town. They've had this kind of thing, attacking tourists and stuff, and then of course before the tourism. Because look at us. I mean, we're not in. I'm not getting you worried here. I mean, that. No, not at all. Things are better now. There's only the occasional robbery. This is the Mississippi, the super highway, the Rhine, you know, as it were, of the Maya world. And I mean, that's what it's all about. It's all about the river. This great trade route that this is a critical part of was always under some kind of alliance. Nesta região houve um punhado de cidades que durante décadas estabeleceram alianças comerciais entre si. Mas depois, no século VIII, começaram a atacar-se umas às outras. Foi assim que começou a queda da civilização maia. Situação essa que começou pelo menos 50 anos antes da seca. Segundo Arthur, não foi a seca que acabou com os maias. Foi um estado de guerra permanente. E nenhum lugar mostra isso melhor do que a cidade que Arthur escavou há 10 anos. Água Teca. So where's the city itself? Right there. Up on that ridge? Right, where that jungle is, up on the ridge. Em vez de construírem a cidade perto do rio, ergueram-na no alto de uma falésia de 91 metros. Os maias não escolheram este sítio por ser conveniente, mas porque ele era defensável. Uma ampla estela representa um quadro sombrio do que na altura se passou. Well, obviously something was going wrong. All the art in this region is this militaristic, macho, every one of which is celebrating a war and full of gory references that are politically incorrect to even translate. It's like a shield here? Shield, death symbol, owls, skulls. It's all about death. Na base, rei capturado. He still has part of his headdress to show he's a king, but he's been stripped naked and bled. You know, my colleagues get mad at me, but I mean, there's an element of this that's sort of like rap music or something, you know, and I'm the greatest, I conquered him. Yeah, nothing says I kick more ass than a guy standing on his enemy and jaguar booties. E estar no alto de uma falésia era só a primeira linha de defesa de Água Teca. Well, this is the chasm. This is a natural phenomenon which, you know, like all these fortified places, the Maya took tremendous advantage of. They knew how to do it. And this chasm just goes straight down, over 100 feet. Wow. In some places more than that. And there's no way in except these few natural bridges. It's completely, I mean, there's no way anybody's getting across this thing if they don't want you to. Right. And they had a defensive wall that ran all the way along the edge of this. What we think happened because of the burning over here is that they threw logs across. Mas nem esta descontinuidade foi suficiente para salvar Água Teca, em cerca de 800 d.C. Foi uma das últimas cidades da região que a guerra destruiu. This is the royal palace itself? Yeah. So this is sort of the Alamo of Agua Teca. This was the last stand of the Pachechatun kingdom that ruled this whole area. When at the very end, they were hit fast. Yeah. They found a royal belt laying there on the side of the throne. Like, I mean, the king was literally caught with his pants down. So if it wasn't drought, what motivated warfare? Well, it was for about 50, 60, 70 years, you had this status rivalry, the large temples and the structures, and they're competing in the architecture and the rituals and warfare. It's more of an ego-driven thing. By the time this place went down, there was almost nobody in the region. The farmers were picking up and leaving. And by the end, these people had a very small population supporting them. In the end, it's a little bit different in each region, but in this region, people are displaced, cities are burned,
and you're really screwing with the whole environmental system, ecological system, settlement system. Segundo Arthur, foi o ego que provocou a queda da civilização maia. A luta entre governantes por uma posição social dominante transformou-se em guerra crónica. A seca só agravou um problema que já existia. Mas os maias tinham sobrevivido durante séculos, porque não foram capazes de ultrapassar as novas dificuldades. Para resolverem os seus problemas, os antigos maias viraram-se para os deuses. Acreditavam que uma das melhores formas de aceder aos deuses era aventurarem-se em grutas que consideravam entradas para o submundo. Quero saber se uma delas, recentemente descoberta no Belize, não fornece outra pista para a queda dos maias. Oh my God. Estou na selva do Belize e dirijo-me para uma gruta que os maias acreditavam conduzir ao submundo dos deuses. A gruta está situada junto à fronteira com a Guatemala, perto da cidade de Santo Ignácio. We're on the trail to Octun Tunichtil Nuknal, which means the cave of the stone altar or sepulcher. It's about a 45-minute hike. It's been raining all night long. This trail is slick, and you can see these big rocks around me. They're ankle breakers. There's snakes in this jungle. This is inhospitable. And I forgot to mention, we got 3 rivers to cross too. O meu guia disse que se encontrava comigo à entrada da gruta, mas nem vê-lo. Emil! Emil! I'm going in. Os arqueólogos só descobriram esta gruta em 1989. Emil! Emil! Hey, Mike, up this way. How's it going? Hanging out, waiting for you. Am I supposed to get up there? Yeah, you gotta come up this way, man. Where's the escalator? There's the rocks down to the right. Right here? Yeah. All right, Come on. if Yeah, you say man. so. This isn't exactly what I was expecting. Good to see you. Good to see you. Lead the way. This way. O interior da gruta foi moldado pela deposição de milhões de gotas de calcite que se acumularam ao longo dos anos, dando origem a formas fantásticas e exuberantes. All right, Mike. Gotta watch your head. Yeah, I just discovered that the hard way. Oh, yeah. You're making this look easy. Well, come here every day, man. There's a whole bunch of evidence that the Maya did venture off into this main chamber up here. Actually, these caves were like gateways to the underworld. These were the central areas where the Maya conducted a lot of religious activities. This is a sacred place. Os maias acreditavam que os deuses do submundo determinavam mais do que o destino dos mortos. Esta gruta era regularmente usada para se fazerem ofrendas cerimoniais, em nome dos vivos. Okay, Mike, here we are. Nesta zona da gruta, descobrimos mais de 400 potes de barro. Os arqueólogos pensam que os traziam para cá com ofrendas rituais ao deus da chuva. Almost totally intact. I'll show you something really cool. Look at this one here. It's got a hole punch in it. Yeah, it's what we call a keel hole. And most of the pottery that we see in this cave has at one point or the other has been broken. The Maya basically intentionally smashed their pots. In this case, they intentionally break a specific little hole here to release the spirits of these vessels. Yeah. And when you kill it, it comes out here into the underworld, and that's the gift to the gods. That's the gift to the gods. It's like a sacrifice? It's a sacrifice.
Okay, Mike, this is the Oya altar. Bloodletting offerings took place here. Someone of great importance would have hiked all their way into this cave, such as maybe the priest, the king, or someone like that, who was pure and divine to the gods. So they would cut themselves and bleed into the bowl. Bleed into the bowl. It's pretty grisly practice. Oh yeah, you want to talk about grizzly? Come on, check out this. There's artifacts everywhere in here. Quando a situação dos maias piorou durante os anos da decadência, aparentemente aumentou o número de sacrifícios. This is what I want to show you over here. Take a look over there to your far left. As one of the first individuals that we find in the cave as sacrifice victim. So they were sacrificing the pots, but then something happened and they began sacrificing humans. Definitely. Well, you know, as we look towards the end, things got desperate. The Maya found other ways to appease the gods here. Humans were the most favored victims toward the end. The metaphor here of sacrificing human beings is giving life for life. Com o tempo, maias corajosos aventuraram-se até aos recantos mais inacessíveis da gruta. Oh my God. Yeah, this is the prized one. The Crystal Maiden. This is about late teens to early 20s. This was probably that last great opportunity to have the Mayan priests and shamans come up here to appease the gods by this sacrifice. Isto é certamente prova dramática de uma sociedade cada vez mais desesperada. Talvez por causa da fome. Talvez por causa de guerras que não acabavam nunca. Uma coisa que esta gruta torna muito claro é que a queda dos maias também se ficou a dever ao falhanço das ideias. As soluções que puseram nas mãos dos deuses não resultaram. Entre 800 e 900 depois de Cristo, as clássicas cidades das terras baixas da Guatemala arruinaram-se. Mas de algum modo os maias sobreviveram. O que é que os manteve em cena? This is like an anthropologist's dream come true. Quando as cidades das terras baixas guatemaltecas se esvaziaram, muita gente migrou para as terras altas. Aqui, 1200 anos depois, a cultura maia está bem viva. Tal como em todas as culturas, as suas crenças e rituais evoluíram com o passar dos anos. So this is the parade of Mashimo. It happens once a year. Hoje comemoram Mashimon, uma divindade local que mistura influências católicas e maias. Só aqui o veneram, nas aldeias em redor de Atitlan. Mashimon é uma espécie de santo padroeiro da bebida, do tabaco e dos comportamentos diabólicos em geral. Temos a sorte de ser uma das primeiras equipas de televisão autorizadas a filmar esta celebração, no dia em que ele muda de uma casa para outra. Mashimo sort of is an embodiment of evil, so the idea that once Mashimo is in your house, you must sort of insulate or protect the community from the evil. So you're doing the community a great favor by hosting Mashimo. Na frente da procissão seguem 2 Cristos crucificados e um terceiro num caixão de vidro. Segue-se Mashimon, fechado num armário que impede a sua exposição à luz solar. A fechar o cortejo segue uma pedra especial, usada na lavagem das roupas da divindade. This is a great example of how religions can hybridize. This is a Maya indigenous adaptation of a Christian belief. This is like an anthropologist's dream come true. It is something to see. E para afastar os maus espíritos, Those are fireworks, I think. This is a recipe for disaster. A lot of people, religious fervor, and explosives. All right, we're going in deep. All right, they're heading in now.
Finalmente, Mashimon chega ao seu novo lar. Well, this is the way to do it. These guys are all drinking beer. They're drinking beer because they're celebrating that they have now Mashimon with them. You know, it's a celebration that they come to their house. So it can be beer or rum or whatever liquor they want to bring. Because Mashimon likes to drink and he likes to smoke. So it's a celebration. Mashimon é levado aos pedaços para o sótão, onde é remontado no escuro. It's about 100 degrees. We're definitely breaking fire code. Quando Mashimon fica pronto, baixam-no para a sala onde os fiéis o aguardam ansiosamente. A crença nos deuses uniu os maias em tempos ancestrais. Hoje, as suas fortes crenças ainda têm o poder de os juntar. Vejo finalmente Mashimon como deve ser. Parece que foi talhado em madeira e, segundo me disseram, parece com um latifundiário espanhol. Para o manterem satisfeito, as pessoas daqui oferecem-lhe, e que mais poderia ser, um gol de rum e um charuto. What we're seeing is that Mashimon represents all of the vices that these people have. And Mashimon, despite his sort of bad habits, is an important part of balancing good and evil in the community. O que provocou a queda das cidades maias clássicas foi talvez uma mistura de várias coisas. Seca, guerra, ego desmedido e a incapacidade de descobrirem as soluções viáveis de todos esses problemas. Mas do que temos a certeza é que os antigos maias viveram e morreram pelas suas crenças. E isso ainda hoje continua a ser verdade. A spear thrust through your neck, it's really bad for your health. I see. These kids are collecting ants, and you'll never guess why. Because they eat them. Delicioso. This is the morning of day 3 at the archaeology camp. Half a step on the either side. Perfecto.